Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos mais uma semana, iniciamos mais um encontro, onde estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez sob suas bênçãos, e sim, vos agradecendo, vos louvando pela misericórdia, ao nos conceder a vida, e por isso estamos juntos. Agradecemos a vós, Pai, agradecemos a Mestre Jesus, que está sempre conosco, a oportunidade de juntos aprendermos com o Evangelho, com Joana de Ângeles. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calor e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito boa noite, os queridos amigos. Estamos chegando, eu e Célia, damos boa noite a vocês. Estendemos o tapete vermelho, esperando que esteja tudo bem com vocês, fim de semana esteja também tudo bem. Apesar de bastante chuva, né? Especialmente ontem, mas é sempre por uma boa causa, uma justa causa. Então, nosso abraço para todos vocês, cumprimentamos então já, né? O Carlos Santana, Judélia Lima, Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Eduardo Aragão e todos vocês que estão chegando também para esse momento onde nós vamos todos juntos ouvir um pouco do Evangelho, ouvir um pouco também de Joana de Ângeles, né? Como sempre, então sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos estar iniciando um novo capítulo do Evangelho, Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. E o primeiro item que nós vamos ver é porque Jesus fala por parábolas, né? Ou falava por parábolas, e nos traz até hoje essas parábolas todas. E na sequência, então, Joana de Ângeles vai nos trazer aqui, vamos achar, dor reparação. Sobre nossos erros e como consertá-los. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos iniciar nosso encontro desta noite, iniciando então novembro. Pois é, olha só como passa rápido, daqui a pouquinho estamos iniciando dezembro, e lá se vai 2025 e continuamos com a graça de Deus firmes e fortes, né? Também nosso abraço para Cleusa Oliveira, também aí conosco, tá bom? Vamos ver então candeia sobre alqueire, porque Jesus fala por parábolas. E nós temos o Evangelho de São Marcos, de São Lucas e Mateus. Aliás, São Mateus e São Lucas, o Evangelho de hoje. Vamos ver então? Vamos lá. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas coloca-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na sua casa. Não há ninguém que, depois de tendo estendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas para nós. São Mateus, então, agora nos diz. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo lhes disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos, de modo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertido, eu não os cure. Pois é, e o Evangelho, então, nos diz o seguinte: admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido das palavras sob o véu da alegoria
que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreenderem certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Pode dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora de época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve, mais tarde, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Elas mantêm reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas, ocultando-as na maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominá-lo, são eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quer penetrar o fundo das coisas, então rejeitou sua fé, o que era contrário à observação. Não pode haver aí mistérios absolutos. Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e o homem não pode ainda compreender na terra. Será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda em nevoeiro. É o que nos fala o Evangelho de hoje, quando comenta, sobre Jesus falar sobre parábolas. Há algo um pouco mais no Evangelho, mas por aqui, até aqui esse ponto, já dá para termos uma ideia do porquê Jesus falava por parábola. E foi trazida essa ideia, essa palavra inicial do candeeiro, que a candeia nada mais é do que uma fonte de luz, como a vela é hoje, como a lamparina já o foi, é aquela fonte de luz para iluminar que se usava naquele tempo, porque não tinha outra situação, ou era fogueiro, ou eram essas pequenas luzes dentro de casa no anoitecer. E ele faz exatamente isso, e faz essa analogia com a realidade das religiões, das doutrinas, ou daquilo que se chama de verdade. Então, procurar se esconder só vai adiar aquilo que é inevitável. E quando fala colocar a candeia sobre o alqueire é um tipo de cesto, um vaso que eles usavam muito naquela época. Não tem nada a ver com o alqueire, que é a nossa medida aqui, de terreno, esse tipo de coisa. Então, perguntaram a ele, por que fala tanto por parábolas quanto a histórias? Porque ninguém está preparado para entender. Vocês estão mais preparados, porque foi dado um certo conhecimento já para vocês.
Embora muitos também dos apóstolos, né, ficavam naquela dúvida, porque mesmo o espírito muito lúcido, mas encarnado, também acaba tendo suas limitações, a gente sabe disso. Então Jesus teve que trabalhar com eles um tempo até eles conseguirem entender muitas coisas, para depois eles saírem em missão, né, de apostolado, como a gente sabe, pelo mundo depois da partida de Jesus. Mas ele fala de uma maneira bem clara sobre isso, que não há o que ficar se escondendo, não existem mistérios, existem coisas que não podem ser reveladas a cada instante do progresso da humanidade. Tem que se esperar o tempo adequado, a humanidade preparada para que as realidades sejam aí expostas. Isso com relação ao mundo espiritual, isso com relação ao universo, isso com relação à vida também existente em outros planetas, etc, etc, etc. Né? Porque quem está ao ponto, ainda naquela fixação de que a Terra aqui é o centro do universo, esse é o povo de Deus e tudo é aqui, não existe nada fora daqui, e a criação fez-se daquele jeito, então fica difícil de entender aquilo que, vamos dizer, né, aquilo que a doutrina traz em forma de esclarecimento. E nós vamos procurar entender isso, se a gente fizer analogia também à questão das nossas crianças aí. Ninguém vai ensinar álgebra para quem está aí iniciando na vida escolar, com seus 6, 7 anos de idade. A não ser que seja um gênio aqui encarnado. Né? Mas ninguém vai ensinar. Ninguém vai ensinar uma questão de geologia, ciências, química, física, para quem está aí no primeiro grau. Primeiro grau nos primeiros anos. Né? Então essas noções espirituais que fogem tanto, né, até o nosso próprio entendimento, porque são, na realidade, há coisas assim abstratas. E por abstrato a gente vamos colocar que a gente não vê, né? Porque a gente ainda está muito preso nesse mundo material, que é aquilo que no momento nós estamos e conseguimos ver. Mas tudo será revelado ao devido tempo. E quando ele fala que não se esconde, exatamente por isso. Porque a curiosidade, a questão do querer saber, do querer entender e justificar o que ocorre, vai sendo a cada vez mais elevada entre todos nós que estamos aqui nesse mundo. Quem é pai recente sabe das dificuldades que tem com as crianças que estão nesse momento, diferentemente de crianças, né, de 40, 30, 50 anos atrás. Hoje já elas querem saber de tudo, não se conformam, não se contentam com explicações ralas, vamos assim dizer. E elas estão sempre no porquê isso, porquê, e aí a dificuldade que muitos pais enfrentam, né? De falar às crianças, explicar às crianças, às vezes coisas que nem ele mesmo eles tiveram acesso dentro da sua própria maneira de vida, da sua própria educação, enfim. Vamos nem falar da questão, então, de sexualidade, isso é um tabu, embora, claro, não devesse ser e não deva ser, porque faz parte do crescimento, faz parte da educação, faz parte da vida saudável, como ela precisa ser assim vivida. Né? Mas também encontra barreiras nas próprias educação que os pais tiveram, e tiveram de seus pais, etc, etc, etc. Mas tudo tende a melhorar, tudo tende a ficar mais esclarecido, e é isso que quer dizer que não se deve esconder a candeia sob o alqueire, e que tudo será revelado no seu devido tempo. Só que, para nós, quanto antes, melhor. Né? Ficarmos mais esclarecidos e trabalharmos naquilo que nós precisamos, como frequentemente e sempre o Evangelho traz para todos nós, Joana de Ângeles também traz. É isso, em linhas gerais, aquilo que o nosso Evangelho hoje quer dizer, e começa então, dentro desse capítulo, não colocar a candeia sobre o alqueire, que a luz fica escondida e aqueles que entram e que se aproximam não têm acesso. E aí, muitas vezes, por nossa própria culpa, porque a gente se fecha dentro de nós mesmos. Enfim, tudo também seu devido tempo. Ok? Para a evolução. A evolução está aí, né? Então, precisamos acompanhar, estar atentos, especificamente porque os mais jovens aí estão bem ligados em tudo que acontece. Nós precisamos ser cuidadosos e também nos ligarmos um pouquinho mais. É isso, então, aqui vamos dar abraço aqui, olha quanta gente já veio, Pedro Freitas, Roberto Messner, a Bárbara Santana Nery, o Fábio Fidelis, o Zeca Portela também, a Sônia Martins, nós já tínhamos cumprimentado aqui, então, já alguns, a vocês que estão todos aí, o nosso abraço, sejam todos muito bem-vindos,
E como eu falei, hoje nós estamos iniciando o capítulo Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Vamos espalhar a luz, deixe que ela se espalhe para que mais possam assim aproveitar do momento. Ok, queridos amigos? Então vamos aproveitar o momento também. Vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz. E ela vai falar sobre dor, reparação. Dor, reparação, no capítulo 21. No livro Desperte e Seja Feliz. Vamos ver. A tua, individualmente cada um de nós, é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar. Gostarias que os amigos e familiares tivessem dimensão do que te aflige na profundidade do teu sofrimento. Não é possível. Há experiências que necessitam ser vividas para mais bem dimensionadas. Cada criatura conduz a sua própria dor, está preocupada com o fardo que a esmaga. Qual ocorre contigo? Os teus amigos e afetos encontram-se igualmente sofridos e, mesmo que não o digam, passam por momentos difíceis. Todos nós passamos, essa é a realidade. Supões que o teu é um calvário demasiado e que tudo de aflitivo te acontece. Assim crês, porque ignoras os testemunhos dos demais. Quantos enlouquecem de um para outro momento sem aparente causa que o justifique. Eles, porém, não suportaram manter o equilíbrio por fragilidade das resistências. Assim, não te magoes com aqueles que te não são solidários nos seus momentos de angústias. Eles já têm a sua própria cota, que buscam dissimular e que buscam esquecer. Ninguém passa pela terra sem a presença da agonia. Pois é, isso é importante. Ninguém passa pela terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um consoante a necessidade do resgate em que se encontra em curso. Imposto o compromisso da restauração, os mecanismos das divinas leis se apresentam automaticamente. E é o que Joana fala, e fala de uma maneira bem clara para todos nós. Todos nós temos as nossas dores, os nossos problemas, as nossas questões íntimas, vamos assim dizer. Todos nós, esse é um planeta de provas e expiações, como todos nós sabemos. É um planeta de inquietação, é um planeta de dúvidas, é um planeta de dor, de sofrimento, e tudo isso em função de reparar coisas que no nosso princípio fizemos de errar, fizemos de complicado, que não deveríamos ter feito, mas que tem então que ter a sua reparação. E Joana aqui então continua para nós. Mantém-te em paz íntima na tua dor. A rebeldia torna-a insuportável. A desesperação fala maior do que é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta a mais rude. Se a aceitares, porém, como fenômeno natural, logo a vencerás com triunfos de luz. Não consideres que sofres porque foste o pior dos seres do passado espiritual. Existe a dor elevação, a dor conquista, a dor resgate. A tua é resgate, sim, que o teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo ama, deveste-te das prevenções e dos pessimismos, aliás, desveste-te, tira as vestes das prevenções e do pessimismo, da autocompaixão, da revolta surda, amando mais e conseguirás com rapidez a harmonia. No teu processo de resgate, porque amando, mais amenas têm sido as provações, pois que igualmente recebes ajudas incomuns, que somente poucas pessoas conseguem. Amigos devotados e zelosos se cercam com carinho, recolhes gentilezas e dádivas inabituais,
fruis de bênçãos que a outros constituiriam felicidade. A indumentária carnal, por mais resistente, um dia se rompe e desnuda. Desnuda e o espírito que volve à realidade mortal. Se sofreu com resignação e amealhou benefícios retirados do sofrimento, a sua dor resgate, brinda-o com os seus reencontros felizes e as alegrias a que faz jus. Se, no entanto, não foi suportada com o aprumo e a elevação necessários, prossegue, porque dívida não paga ressurge com juros e a aumentam. Repara desse modo os erros e iniquidades transatos, passados, produzindo o bem em todos os teus atos, fazendo jus no íntimo, a fim de ficares livre e pleno, como Deus planeja para todos nós. É Joana de Ângeles falando para nós as nossas dores, nossas dificuldades, que todos nós temos, dos mais diferentes matizes, nas mais diferentes situações, e que nos causam tanta inquietação, tantas vezes mágoa, tantas vezes revolta, tantas vezes pensamentos ruins, funestos, que na realidade só complicam mais ainda a nossa situação, que em determinados casos pode estar difícil e que não vai absolutamente resolver a situação. Então, Joana de Ângeles propõe para nós o abraço na situação, né? E sim, procurar resolver e contar também, claro, com a ajuda dos amigos. E ela mesma disse, nem todos poderão te ajudar, porque muitos, e todos nós, de uma maneira geral, também estamos combatendo os nossos problemas. Mas eles exigem, por quê? Porque é questão de reparação daquilo mesmo que nós, em épocas passadas, fizemos indevidamente e às vezes causamos tantos prejuízos para os outros. E esses prejuízos precisam ser reparados, não apenas para nossa elevação pessoal, mas porque os outros recebem a parte deles da reparação e assim liberam-nos dos nossos compromissos pendentes para com eles. Então precisamos sim perseverar nas nossas dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades, ninguém está para ou ao largo, vamos dizer assim, longe das dificuldades. Então, que tenhamos nossos melhores propósitos, que suportemos com firmeza, solicitando auxílio sempre que necessário, e vamos tocando a nossa vida com a força da fé, que é realmente a fé, que é a oração, que nos fortalece nesses momentos de maiores dificuldades, que não tenhamos dúvida, todos nós passamos em um momento a outro, E que nosso Pai nos proteja, Nosso Mestre Jesus sempre está conosco, nos fortaleça na caminhada, abençoando a todos nós para que possamos bem superar essas dores, reparação. Porque, como eu disse, há dores, elevação, há vários e vários tipos. Nós estaremos em expiação, mas existem aqueles que estão aqui em provas, passando por provas, também por dificuldades, procurando a sua elevação, não tanto por deverem, mas para conseguirem evoluir espiritualmente. É isso, meus amigos, nessa segunda-feira, iniciando então aqui a primeira semana do mês de novembro. E vamos cumprimentar os aniversariantes, então, do mês de novembro. Começamos aqui hoje, dia 3, pelo Bruno Soares, Gustavo Scherer, Edilson Pavan, Bruno Santos, Humberto Chang, Maria Lúcia Duarte Saciloto, Renir Pereira dos Santos. Então, nosso abraço para todos vocês. Bem, Deus abençoe, caminhada, fortaleça e vamos plantando boas sementes, E amanhã nós temos também, olha aqui, o Tiago Essado, que é um palestrante espírita, nosso grande abraço. Cristiana Nicoleta, Otávio Amaral, Márcia Rosane Fim, Lennon Martins, Cristiana Breschi, Wilson Frank, Rubens Aschler, Cecília Becker, Suzana Salomão Garibe, Lucineide Aldrich, Lúcia Santos. Então, para vocês, queridos amigos, vocês que estão aqui, a gente citou que estão no Facebook, mas também para os amigos de todos vocês, de todos nós, que aniversariam nesses dias, nosso abraço, coração a coração, nossa vibração positiva, amorosa, e que, sob as bênçãos de Deus sempre,
né, tenham todos uma bela, uma feliz, uma luminosa caminhada, semeando as boas sementes tão necessárias para colher coisas boas mais para frente. Nosso abraço, que Deus abençoe a todos vocês então. E é isso, uma aguinha para a recuperação, né, da nossa garganta. E é chegado o momento então do nosso encerramento. E do nosso encerramento, nosso momento de prece, momento que a gente agradece, né, a vida, agradece por podermos estar juntos. Agradecemos por esse momento que estamos aqui passando, ouvindo o Evangelho, Joana de Ângeles, meditando um pouco sobre as palavras que nós ouvimos, as orientações e os esclarecimentos. Mas vamos também fazer nosso pedido ao Pai, vamos agradecer, né, pela vida e vamos pedir as nossas necessidades para nós, nossa família, amigos, a todos, enfim, aqueles a quem nós queremos brindar, né, com essa nossa prece ao Pai Celestial, prece de todos nós. Então vão mentalizando aí todas as pessoas que vocês conhecem, que necessitam, orando pela família, orando pelos amigos, orando para que tudo transcorra bem, que dificuldades sejam superadas por nós, pela nossa perseverança e por acertar de bom grado, vamos assim dizer, as dificuldades que aparecem, porque sabemos qual é a finalidade de cada uma delas, né? Então vamos orar, vocês já vão mentalizando aqui, nós vamos orar então pelo Claudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, também pela irmã Teixeira Antonella, Gabriel Ruiz Miller, Maria Aparecida Braga, Antônio Donizete Neves, pela Sônia Martins, sua recuperação, nosso querido Maurício Barros também, Adriana Dona Bela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, a Cecília de Paula Rosa de Cresce, Orlando Lameu, a Jéssica Svensson, a Elaine Pirani, Liana Saldanha, Rovarine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Muzes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, Maria Ângela Dona Bela, também pela Luciane Ferra, Isadora Pérez Garcia, orando também, claro, né, pela Dona Terezinha, orando pelo nosso querido André, orando também pela nossa querida Ivonete, por tantos quantos nós lembramos, temos ciência das dificuldades, claro, por todos nós também, por nossas famílias, nossos familiares, por todos os filhos do Pai, nossos irmãos. Vamos lá então? Vamos lá. Salve Regina, Madre Misericordiae, Vida dulcedo, et spes nostra salve. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, reunidos felizes por este momento onde nos unimos elevando nossos pensamentos a vós, de agradecimento, de louvor, pela vida que nos foi concedida e por esses momentos de esclarecimento, por esses momentos de conhecimento. Por isso agradecemos também a Mestre Jesus sempre conosco e levamos a vós, Pai, pela intercessão amorosa do nosso querido Mestre Jesus, nossas súplicas, nossos pedidos, que aqui fazemos, que também fazemos em nossos lares por nossos pensamentos endereçados a vós, pedindo pelos aniversariantes felizes destes dias, por todos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, pedindo por nossos entes queridos, que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, como tantos outros irmãos que estão nos deixando nesses dias. Abençoa a todos, Pai. Abençoando também nossos familiares, que tanto necessitamos, tantos são
as questões a serem resolvidas entre nós. Abençoa todos os seus filhos dispersos pelo mundo e tantos em grande sofrimento, com guerras insensatas, com tanta destruição, tanta dor em seus dias, e causadas por nós mesmos, por nossa ganância, nossa ignorância, nossa vaidade, nosso orgulho, e tantas vezes, Pai, feitas, ditas por todos em seu nome. Precisamos, Pai, livrar-nos de todos esses maus sentimentos e pedimos que auxilieis, que abençoeis nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, que sejam assim também abençoados, como todos, que têm o seu trabalho, que trabalham com alegria. Abençoa, Pai, abençoa nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vos agradecer, abençoados como somos. E assim pedimos, olhe, abençoa esses que estão vindo ao mundo, que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando o seu caminho na vida, e que sejam sempre feitas pelas opções do amor, da paz, do respeito, da indulgência, paciência, tolerância, da fraternidade, solidariedade, e que a sabedoria possa reinar, levando a um melhor deste mundo, em nossas relações, entre nós e esse ambiente que nós já tanto degradamos, Pai, vitimado que é por nossa ignorância, vitimado que é, sim, pela ganância de tantos e tantos. Por isso levamos a vós esta prece, amado Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, por toda a eternidade. E sim, Pai, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia sobre todos nós reunidos, nossos familiares e sobre todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e seus filhos dispersos por este universo. Venham os seus bálsamos de luz, venham sobre nós as suas bênçãos celestiais, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que levemos sempre seu amor onde formos aos nossos irmãos. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos aos nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e aos nossos irmãos que se perderam pela caminhada, indo por caminhos tortuosos, para que retornem ao caminho do bem. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, Mestre Jesus. Honra, louvor, glória a vós pela eternidade. Que assim seja, meu Pai, com a sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, olha aqui, vamos aproveitando, né? Mandando um abraço também para o nosso prezado Edmar José Bueno, para a Vandinha, um grande abraço para vocês, viu? Também então, para o Eliseu Gasparini, também está aqui conosco. E é isso, queridos amigos, né? Juntos mais uma vez, aprendendo um pouquinho, esclarecendo mais um pouquinho, ou nós todos sendo esclarecidos mais um pouquinho, isso é de grande valia para nós e nas nossas decisões, como que nós encaramos nosso dia a dia, nossas dificuldades, e acima de tudo também, para nos fortalecermos frente a elas, para superá-las, né? Pela aprendizagem e levando sempre, dentro de nossos corações, aquelas virtudes que nós precisamos melhorar, todos nós, cada um pouquinho mais. Então, amigos, eu e Sérgio aqui estamos, um beijo grande para vocês, mandamos aquele abraço, coração a coração, e tenham todos uma linda semana, uma ótima terça, uma ótima quarta-feira, e quarta-feira, com a graça de Deus, com saúde e permissão do Pai, vamos estar juntos mais uma vez, com mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho de Joana de Ângeles, e agradecer pela vida, pelos nossos dias, por nossos familiares, por nossos lares, e por estarmos
e sermos aqui e sermos filhos do Pai. Fiquem todos muito bem, uma grande semana, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, com seus familiares, seus amigos, em seus lares, agora e sempre, e em todos os lares dos filhos do Pai. Fiquem todos muito bem, até segunda-feira. Tchau.